E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo sobre a ISO 14001? Então vamos lá. Bom, pessoal, estamos agora no capítulo 7, apoio. E vocês verão que aqui a estrutura também guarda grandes similaridades com a ISO 9001. Bom, pessoal, inicialmente, a parte de recursos, o próprio nome já diz, leva para a questão mais genérica dos recursos e aí a gente acaba caindo nos recursos financeiros. Então, o exemplo é um orçamento específico para as melhorias associadas às metas ambientais. Ou então, um orçamento para garantir o funcionamento do sistema de gestão ambiental. Então, aqui só um exemplo. Um orçamento chamado Programa de Qualidade Ambiental, os valores orçados para cada ação, controle de fiscalização ambiental, apoio de projetos de desenvolvimento sustentável, avaliação de periculosidade e controle de produtos, substâncias químicas e resíduos perigosos, monitoramento ambiental e gestão da informação sobre meio ambiente e educação ambiental, enfim, várias ações que vão determinar depois contas no budget, no orçamento anual da empresa e que vão sendo monitoradas a exemplo do que se faz com qualquer tipo de orçamento empresarial. Então, pessoal, temos que ter recursos para o funcionamento de todo o sistema e não coisas apenas específicas. Competência. Um exemplo mais típico é o plano de treinamento em controles ambientais. Pessoal, aqui a gente tem um exemplo típico de algumas empresas que estão acostumadas a trabalhar com matrizes de treinamento. Então aqui tem os vários cargos ou funções, técnico de qualidade, operador de máquina, soldador, assistente de controle de documentos e assim vai. E aqui os vários treinamentos relacionados a, neste caso aqui, questões relacionadas à segurança, plano de emergências, uso de EPIs, embora tenha mais a ver com segurança, são requisitos alinhados à gestão ambiental. E aqui vocês então têm o que é mandatório, o que é recomendado, o que é opcional, o que não é aplicado. Então é só mais um exemplo aí de como a gente pode levar a questão da competência. O mais importante, exemplo do que se fala em qualquer sistema de gestão. Ter a definição das competências mínimas necessárias, no caso aqui as ambientais, para todos os cargos da empresa. E essas competências vão desde simples conscientizações até treinamentos técnicos, para o pessoal, por exemplo, os brigadistas de emergência, o pessoal operador de caldeiras, o pessoal de manutenção que lidam com produtos químicos, o operador de ETE também é um, e assim outros tantos cargos relacionados. Conscientização. Pessoal, o trabalho de conscientização, ele visa educar as pessoas para a gestão ambiental. Cada um na sua, obviamente, contribuindo com a sua função, as suas responsabilidades, mas consciente de que aquilo é importante e não está sendo feito apenas para se cumprir lei ou para se cumprir o que a direção quer. Está sendo feito pelo bem da empresa, pelo bem do mundo. Essa é a verdadeira consciência ambiental que se pede. Então, pessoal, a gente vai trazer um exemplo, depois eu peço que vocês acessem. Aqui em Santa Cruz, uma das empresas mais comprometidas com a sustentabilidade se chama Mercur. Para quem não conhece, é aquela empresa que produz a famosa borrachinha de apagar que todos nós conhecemos do nosso tempo de colégio, aquela borrachinha branca. Pois é, quem fabrica aqui é a Mercur, aqui da nossa cidade de Santa Cruz do Sul. E eles têm todo um trabalho já de longa data, que começou aí a questão dos 10 anos, vem cada vez mais forte, e tudo que eles fazem sempre tem a visão do sustentável por trás. Então aqui eu deixo com vocês, esses links também estão aqui na descrição do nosso vídeo, então vocês podem acessar ali e ter uma visão completa do que é um trabalho de conscientização dos seus colaboradores, da sua equipe, da comunidade para um futuro mais sustentável. Aqui fala, inclusive, entre as mudanças mais importantes, a Mercur passou a investir em negócios locais, substituindo importações por compra de insumos nacionais e incentivando pequenos empreendedores a vender sua produção em uma feira orgânica organizada internamente para funcionários. Pensando nessa visão para o futuro, a Mercur criou um laboratório de inovação social, onde investe em educação e diálogo com os colaboradores da empresa para manter o tema presente e vivo na cultura corporativa. Quer dizer, não basta apenas slogans, cartazes motivacionais ou palestras motivacionais, e sim ações efetivas que vão dando para as pessoas a visibilidade que aquilo é sério, que aquilo é concreto, que as coisas estão acontecendo, todas elas alinhadas com a sustentabilidade. Importante requisito da norma no capítulo 7, a parte de comunicação. Pessoal, a comunicação, no caso de um sistema de gestão ambiental, ela tem que ser muito forte, tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo, principalmente quando ligado a organismos públicos, organismos ambientais. Então, a norma exige que tu saiba sobre o que comunicar, quando comunicar, com quem se comunicar e como comunicar. Isso aqui é o mínimo necessário, tá? Então, é importante que a empresa tenha isso padronizado e que essas comunicações sejam efetivamente realizadas. As internas para os funcionários, para clientes ou terceirizados que adentram a empresa, para que eles saibam como proceder. O externo com os órgãos ambientais, com os órgãos de auditoria, com governos, com vizinhança, importante também. Empresas, em geral, se esquecem muitas vezes dos vizinhos mais próximos, ali eu tenho que ter um processo de comunicação.
E pessoal, cuidado, né? Aqui também entra o acolhimento de reclamações. O processo de comunicação tem que estar apto a receber reclamações, protestos, situações que às vezes a empresa nenhuma quer passar, mas diante de uma má conduta, diante de um deslize, pode ser que aconteça. Então, às vezes essas reclamações ou essas manifestações de partes interessadas nem vêm de um vizinho, às vezes vem do próprio cliente, porque ele também tem um sistema de gestão ambiental e quer ver os seus fornecedores comprometidos com a mesma causa. O ideal é que tu tenha uma rotina lá onde, então, eventuais manifestações sejam direcionadas para alguém da empresa e seja dada a resposta adequada. A resposta não quer dizer que tu vai fazer tudo que os demandantes solicitarem, mas que pelo menos tu vai mostrar que tu está agindo de forma a ir ao encontro do que eles estão solicitando. Pode ser que algumas coisas sejam mais demoradas que outras, normalmente, principalmente aquelas que exigem investimentos. Mas a empresa, ela está fazendo o seu papel. Então, cada empresa vai ter lá o seu prazo de resposta. A norma não exige que sejam até 3 dias, isso aqui é só um exemplo, mas é importante que a empresa seja ágil no retorno às partes interessadas, aqueles que se manifestam na comunicação de fora para dentro. O mesmo vale, né, pessoal, para o Ministério Público, para um vizinho, para qualquer entidade ativista, para o ambiente que venha se manifestar em relação à conduta da empresa. Isso também se chama transparência. Aqui temos um exemplo de comunicação interna, né? Um gráfico lá que representa as não conformidades nos lotes de uma obra, por exemplo, uma construção civil. Então temos aqui as não conformidades registradas, os vários lotes que estão no escopo do sistema de gestão ambiental e aqui as não conformidades registradas, né? E isso aqui então é divulgado em murais, em locais de fácil visibilidade, fácil acesso, para que todos saibam o que está acontecendo e possam contribuir para minimizar essas não conformidades. Importante, então, também nesse processo, tá, pessoal, que essa comunicação seja periódica, e aí tem várias formas, pode ser por e-mail, pode ser por quadro mural, como a empresa achar melhor. O importante é que tenha uma periodicidade. No caso da comunicação externa, como já falamos, né, pessoal, é muito importante a comunicação intensa, honesta, transparente, cordial com os órgãos ambientais. Tá, então, hoje já é lei, né? Então as empresas têm que periodicamente reportar via um software, via site, os resultados mensais da sua estação de tratamento de efluentes. Aqui temos o exemplo de uma grande empresa. Tá? Então, tudo isso aqui gera uma série de resultados que eles têm que ser documentados e reportados, então, uma FEPAM. A maior parte dessas comunicações, elas são reguladas por lei. No Brasil, como já falei, farto em leis, mas nada impede da empresa ter lá suas proatividades também e reportar para outros organismos, prefeituras, secretarias de meio ambiente, vizinhança, as comunicações que ela entender necessária. Configura a comunicação externa. A parte de informação documentada, pessoal, não muda nada em relação ao que a gente estudou na ISO 9001. Tem que ter controle de documentos, tem que ter controle de registros. Claro que hoje a nomenclatura está unificada, se chama tudo isso aí de informação documentada. O manual do SGA eu trouxe aqui porque ainda é uma prática habitual nas empresas, porque querem concentrar num único documento as principais informações sobre o funcionamento do sistema, mas ele não é exigido. O mais importante é ter um conteúdo de informação bem organizado e que seja apto a mostrar a eficácia do SGA e também a sua conformidade. Então aqui a gente normalmente lança a mão aí de recursos como softwares de gestão apropriados para facilitar e automatizar ao máximo, porque o controle manual gera alguma burocracia. Algumas empresas ainda fazem, mas aos poucos todo mundo está partindo para o uso da tecnologia da informação para facilitar então esse processo. Então temos aqui, regras para criar e atualizar, os POPs, manuais e normas são criados, atualizados e controlados em meio físico, eletrônico e gerenciados por um software gerenciador de documentos. Aqui só para vocês terem a fachada de um dos softwares que estão aí no mercado. Então é muito fácil, né? Tu cadastra vários documentos por títulos, por unidade de trabalho, por processo, por categoria de documento. E ele vai te dando lá o título do documento, a unidade de negócio, o processo a que pertence, né? E o status, se já está publicado, se está em revisão e tudo mais. E com isso, então, tu consegue online saber o status dos documentos, quem tem direito ao acesso e tudo mais. Todos que estão aí, que atuam em empresas, mesmo de pequeno porte, já sabem as facilidades que a gente tem com o uso de gerenciadores eletrônicos de documentos. E aí, pessoal, aquelas regrinhas, né, que todos vocês já conhecem, a informação controlada, disponível e adequada para uso e devidamente protegida. Hoje em dia o mais comum é a proteção eletrônica através de senhas e perfil de usuário e tudo mais. Controle de informação, pessoal, não é burocracia, é sinônimo de segurança da informação. Hoje em dia, com lei geral de proteção de dados, com todos esses resguardos que a gente tem no mundo da tecnologia da informação, cada vez mais amplo, se faz necessário eu ter um bom controle dos meus documentos e a parte ambiental não pode ser deixada de lado.